Você já se perguntou se dá para aprender alguma coisa de útil na internet? Então vem. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Sangue Laranja. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 59 do podcast. Eu sou o professor Varela, é um prazer receber vocês aqui em mais essa segunda-feira para o episódio 59 do podcast. Se você ainda não ouviu, corre para o episódio 57, que a gente discutiu como faz para tirar a matéria que está atrasada. Você deve ter matéria atrasada, não tem? Então vai lá, escuta que está sensacional. Também o episódio 58, quando eu conversei com 4 alunos que passaram no curso de Medicina da USP, um bate-papo sensacional. Com certeza você vai tirar muita lição positiva desse bate-papo. E hoje vamos discutir como é que faz para aprender na internet. Será que é possível? Professor Cauê, professor de História, um grande prazer receber o Cauê, porque o Cauê foi meu aluno, fez muito bullying comigo, assim como você que já foi meu aluno, porque é muito comum essa prática na minha vida. O Cauê é professor de História, hoje é formado pela Unesp, tem um trabalho muito especial. O Cauê fez o TCC dele relacionando os X-Men, olha só, com a história. O mestrado dele vai ser assim também. Professor Vinícius, que é professor de Biologia, também está nesse bate-papo comigo. Então vamos discutir um pouquinho como que faz para a gente aprender na internet. Vamos começar? Bom, e aí, Vini? E aí, Cauê? E aí, ouvintes e audiência do podcast, tudo bem com vocês? Opa, tranquilo. Tudo ótimo. Tá tudo bem mesmo? Estou sentindo vocês um pouco tensos. Vocês estão intimidados por estar no YouTube, é isso? Sim, na verdade sim. Já que você perguntou. Mas olha, sempre acontece isso, Cauê. Todo podcast começa uma conversa assim. Uma vez eu fui entrevistar o diretor da VUNESP, e ele estava super nervoso. Aí o bate-papo vai fluindo, esquece que está gravando. Inclusive, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, não pelo podcast, está vendo que eu estou no estúdio, né? Olha que belo estúdio que eu estou aqui, ó. É um estúdio multidimensional que ele faz efeitos esquisitos aqui para você que está vendo no YouTube. Eu estou me sentindo dentro da Matrix, beleza? Estou me divertindo aqui, mas esse é o estúdio do podcast. Podcast que está na segunda edição de 2021, né? Episódio 59, perdendo terceira edição já, né? Episódio 59, e aí vocês que estão vendo a gente pela primeira vez, fuça aí no podcast ou no YouTube para achar os outros episódios, tá bom? Já falamos de como tirar atraso de matéria, já falamos com 4 alunos aprovados no curso de Medicina da USP, e aí agora tem esse episódio 59, que nós vamos discutir se dá para aprender na internet. Vinícius Nicoletti, de primeira, dá para aprender na internet ou não? Dá para aprender, né, Varela? Tem muita coisa legal. Legal, mas importante e profunda. Tem coisa profunda na internet? Cara, se você souber pesquisar, sim. Caso contrário, aí ferrou, né? Você vai entrar realmente na live lá do Zé Neto Cristiano e acabou. Aí você vai entrar nesse loop infinito de lives sertanejas. Cauê, dá para aprender na internet ou não? Mas claro que dá. Coisa errada e coisa certa. Boa. Né? Basta você saber filtrar para o certo. É isso aí. Aí você matou a pau. Então vamos pensar o seguinte, eu acho que a galera que está escutando a gente deve ter um pouco desse dilema. Não um dilema, na verdade, mas eu diria até que é uma necessidade, né? Porque a gente é bombardeado por um monte de informação e de ordem. Tem que estudar, né? E você tem que... Só passa no vestibular quem estuda sem parar, tem esses mitos que acontecem por aí. Mas se a gente pensar que a gente está conectado o tempo inteiro, né? A gente está conectado o tempo inteiro. Uma vez eu li que a gente hoje já tem mais nativos digitais, né? Do que os imigrantes digitais. O nativo digital não fala, mas eu vou entrar na internet. A minha geração fala, eu vou entrar na internet, né? A geração dos nativos já sabe que está na internet o tempo inteiro, né? Então, estar na internet e tentar aprender por lá tem dificuldades, né? O que a gente pode discutir? Quais são as dificuldades de aprender pela internet? O que vocês acham? Quer mandar aí, Cauê? Pode ser. Bom, no meu ponto de vista, uma dificuldade de você aprender na internet é exatamente a brincadeira que eu fiz aí quando eu me apresentei, né? Você tem, como o Varela já falou, muita coisa dentro da internet, né? Mas e aí? A primeira coisa que você pesquisa no Google, o primeiro link que você clica, de fato vai ser algo com o qual você vai aprender, né? De fato é uma informação, né, embasada,
em algum tipo de ciência, algum tipo de pesquisa, ou é só meramente uma opinião de alguém, né? Então, quando o assunto é aprender na internet, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que saber como filtrar aquilo, né? Da onde está vindo essa informação, né? Qual que é a validade dela, né? Então, né, a internet é uma baita de uma ferramenta para a gente aprender, mas a gente tem que saber realmente como utilizá-la, né? Porque ela é tanto para o bem quanto para o mal. Enquanto você falava, eu anotei aqui no meu cantinho, que eu fico rabiscando enquanto a gente faz o episódio, e eu acho que existe uma briga forte na internet, Cauê e Vini, que é a briga entre a relevância e a referência. Porque ser relevante não quer dizer que vai ser uma boa referência, não é? Porque a relevância é que o robô do Google, o robô do YouTube entregam para a gente. O assunto é relevante, né? Só que será que aquilo que é levantado pelos robozinhos, né, como sendo relevantes, tem boas referências, né? Essa é a briga, né? Vocês concordam ou não? Sim, concordo. Concordo, totalmente. E como que a gente acha boa referência? Vini, vai você. Como você acha como que a gente faz para achar a referência das coisas? Ou como... É que é difícil você dar uma resposta definitiva, né? Mas como que você faz, né? Você procura alguma coisa. E aí, como que você faz para saber se você pode aprender com aquilo? Cara, eu acho que a primeira coisa é você buscar aquelas fontes que são confiáveis mesmo, né? Por exemplo, né, eu sou professor de biologia. Eu vou pesquisar um pouco sobre vacina, vou pegar alguma coisa nova que está saindo, então vamos no site dos institutos, né? Vamos pegar lá, entra no site do Butantan, será que tem alguma coisa legal? Vamos no site da Fiocruz, porque se você digita no Google, cara, a quantidade de informação, como você disse, é gigantesca. E muitas vezes, né, um aluno pesquisando não tem essa ideia de será que é verdadeiro ou não. Porque nós, como professores, fica até um pouco mais fácil, né? A gente lê um texto, tudo já tem uma parte um pouco mais crítica sobre aquele assunto. Mas o aluno talvez não tenha isso. Então, buscar fontes é essencial. Só que eu acho que um hábito, pelo que você está falando, né? Um hábito saudável é olhar a fonte, porque eu percebo que às vezes as pessoas nem olham para ela. O primeiro passo é olhar para ela, né? Então, onde isso foi publicado? Né? Onde foi publicado? Quem escreveu, né? Quem escreveu, está num jornal, né? Está numa coisa que é uma referência, não é? Aí depois talvez tenha uma próxima etapa, que é a etapa de, se eu não conheço essa referência, deixa eu ir atrás dela. Né? Então, foi publicado no Instituto. Você está pesquisando sobre vacina, né? Está super em alta, aí você vê que saiu do Instituto, né? Só que você não conhece o Instituto. Então, beleza, deixa eu procurar sobre esse Instituto, né? Para ver o que está acontecendo. Então, é difícil ter essa referência. Você tem na sua cabeça referências boas, Vini? Por exemplo, desse tema que eu falei, acho que é um bom site. Por exemplo, o site do Butantan é legal, tem bastante coisa massa. Eles trabalham muito com a parte de divulgação científica. Tanto que o Instagram dos caras estão bem movimentado, né? Eles colocaram muitas brincadeiras relacionadas. Será que isso é fake news ou não? O Butantan responde, se eu não me engano. Então, eu acho que é uma fonte legal, Varela. Então, você está bebendo direto da fonte mesmo, né? De institutos mesmo, né? O Cauê, como professor de história, que comumente belisca com atualidades, vamos dizer assim, né? Acredito que nessa treta na faixa de Gaza, por exemplo, né, deve respingar muita coisa para você falar, né? Deve vir pergunta para você sobre isso. Quando a gente fala de fontes de mídia mesmo, o que você consome, Cauê? BBC, cara, você consome, É o País você consome, Hugo Gloss você consome? Cara, eu no quesito ler, eu gosto muito da BBC. Eu acho uma fonte super confiável, né? E eu consumo muito porque eu tive muito contato na faculdade e, ironicamente, não foi nem em matéria de história, foi quando eu fiz optativas de RI, né? E a galera de RI, né, para sacar essas atualidades ao longo do mundo, eles usam muito a BBC. Então a BBC é uma ótima referência, né? E por outro lado, né, como o historiador gosta assim de umas curiosidades muito a fundo, eu gosto de pesquisar, né, no nosso velho amigo onde a gente está, no YouTube, né? E aí, né, reforçando o que o Vini falou, você sempre tem que ver a referência, né? Então você pesquisou um vídeo, né? Vai aparecer o que primeiro no que você pesquisou? Vai aparecer o mais visualizado, certo? Mas nem sempre, né? Como você falou, nem sempre
Esse mais visualizado é a referência. Então, né, começa a ver o vídeo, o cara fala de onde ele tirou a fonte, ele colocou lá nas informações do vídeo qual foi a fonte que ele utilizou. Se ele já nem colocou, eu já fico com o pé atrás. Se ele colocou, eu vejo, opa. Cauê desmaiou, gente. Cauê desmaiou. Tá tudo bem. Nossa, desculpa, gente. O pessoal do YouTube me derrubou aqui rapidinho. O YouTube viu no algoritmo que estava sendo contra, o que está mais relevante. Eles me deram uma censura aqui para eu maneirar, né? Mas, enfim, né? Viu lá qual autor ele usou? Não conhece? Dá um Google rápido, assim, ó, o nome do autor, vê quem ele é, sobre o que ele fala, né? Vê qual é o tipo de pesquisa. Então, né, mesmo biologia e história sendo duas áreas aí, né, longínquas, a gente tem o mesmo tipo, vai atrás, pesquisa sobre, se você não conhece a referência. Vou fazer uma reflexão aqui. Me parece que é meio paradoxal, né? Porque parece que aprender pela internet é mais fácil, porque você tem a informação à mão, né? Eu quero saber sobre a mitose de uma célula. Se você digitar mitose no Google, você vai ter zilhões de informações. Se você digitar aqui no YouTube, milhares de informações. Só que aí, para ter um aprendizado de acordo, dá trabalho, porque você precisa ir atrás dessas referências, não é? Então, cuidado, né? Acho que a palavra que a gente tem que dar de ordem aqui, quando você quer aprender pela internet, é cuidado, porque existe essa briga entre o que é relevante e o que é referência. Por isso que fica bem pesado quando a gente fala de rede social, porque a rede social tem uma dinâmica de relevância absurdamente grande, absurdamente grande. Eu vou fazer um desabafo aqui. Quando a gente, no nosso Instagram, a gente tem uma série de coisas que a gente faz, e a gente às vezes quer fazer um post para que engaje bastante pessoas, e às vezes não engaja, e como vocês sabem, no começo desse ano, no comecinho, dia 5 de janeiro, faleceu o professor Bruno, né? E a gente, na dificuldade de como lidar com essa situação, no sentido de não fazer uma homenagem que fosse, sei lá, fora de tom, acho que a palavra é essa, a gente simplesmente colocou lá no nosso Instagram uma foto dele, um agradecimento, a data de nascimento e a data de falecimento. É a nossa foto mais curtida do nosso Instagram, disparado. É com certeza a informação que mais engajou ali. É triste isso, né? Nossa, me causou uma revolta dessa pós-modernidade que a gente tem, né? Porque quando a gente colocou outras coisas felizes ali, não teve o engajamento que a gente gostaria. E o que era para ser uma notícia, né, simplesmente para informar as pessoas de uma tragédia, aí, né? Tipo, a rede social acabou sendo relevante, né, Varela? Relação do quê? A galera comentando bastante, isso muito comentário, eleva muito a publicação, né? Compartilhamento. Então é isso que faz um post na rede social ser relevante. Não é se ele é verdadeiro ou se ele é falso, né? Eu que gosto bastante de marketing, é a brincadeira do dolinho. As piores propagandas que existem e as que mais engajam. Porque tão ruim, que todo mundo quer ver, aquele negócio ferve, né? Sim. Mas não é um conteúdo... quer dizer, não vou falar que é um conteúdo ruim, né? Porque é só uma propaganda, mas... cara, acho que nós estamos falando de terraplanismo, né? Eu estou tentando segurar, mas é isso que nós estamos falando, né? Cresceu por conta disso, né? Porque a galera se discute em cima disso. E aí eu vou... Movimento antivacina, mesma coisa, né? Verdade, movimento antivacina. Aí você tem mais curtida, é mais relevante, e aquilo vira verdade, a famosa pós-verdade, né? Que eu citei agora há pouco, né? Agora, uma coisa que eu acho, para a gente até caminhar para o fim dessa discussão especificamente, que falta, quando a gente fala de aprender na internet, na minha concepção, não sei na de vocês, é a sistematização. Porque a aula está cheio. Mas o que você faz com essa aula? Qual é o ritmo que você vai assistir a essas aulas? E depois, né? A gente sabe que assistir a aula é a pontinha do iceberg de aprendizagem, né? Concordo? E como trabalhar com os distratores, né, Varela? Porque quando você está no seu computador, você está assistindo a aula e, às vezes, em um clique, você está vendo uma outra coisa totalmente diferente. Então, como que você consegue, né, blindar esse momento de aprendizagem? Porque como a gente estava conversando antes de gravar, que você falou, né, Vini? É um momento aprender, não é antes de dormir. Né? Deitadão na cama, vendo um vídeo na internet, ou ao contrário, para vocês que fazem curso online de manhã, acordar na cama lá, já abre o celularzinho e fica assistindo a aula ali, porque é mais prático. Não é assim, né, cara? Tem todo um preparo, né, para você assistir uma aula, né, Varela? Que
Pandora trabalhou bastante isso com os alunos também. Poxa, de você acordar, botar uma roupa, sentar para condicionar o seu cérebro a falar, cara, é o momento de estudar. E Olha aí, um negócio engraçado que aconteceu, né? Eu estava dando aula uma vez e eu chamei um aluno, eu sempre costumo chamar a galera para responder. Mas, cara, ô Vini, calma aí que eu fui buscar um pão. Eu falei, pô, velho, vai buscar pão agora, no meio da minha aula? Nossa, ontem eu estava no colégio também e, né, aquele negócio misto, um pequeno pessoal dentro da sala, os outros de casa, e aí um microfone aberto. E aí a gente, ô fulano, tá aberto, né? Fecha aí. Ô fulano, tá aberto. E aí de repente a gente só começa a escutar o barulho de garfo batendo no prato. E aí a gente, tá gostoso o café da manhã. Aí depois ele desligou e respondeu no chat, putz, tava tomando um cafezinho aqui de boa. É muito doido ai. isso. E aí, quando a gente fala do tema, né, do episódio, que é aprender mesmo na internet, não estamos falando de EAD agora. Então, você pega essas dificuldades que a gente levantou e multiplica por estar num ambiente que está levado à relevância. Então, como você falou, né, Vini? O cara entra no YouTube para assistir um vídeo sobre mitocôndria. E, de repente, na sequência, é um vídeo de um skatista, que é super legal de assistir, cara, e aí vai embora. É uma live sertaneja, igual você falou, né? Sim. E aí o cara vai embora, né? Então, isso é difícil de sistematizar. E do resto, você pode até ter aulas na internet. Mas e o resto? E a tarefa, e uma quantidade de exercícios razoável em cima daquele tema, e o livro teórico em cima daquele tema, onde que está, né? Mas eu acho que a gente pode chegar, e aí até o motivo de eu ter trazido vocês dois, eu vou falar como geração... Eu não sou nem geração X nem Y, né? Eu estou bem no meio das duas gerações, assim. Eu nasci em 1979, que é a transição da geração X para os millennials, né? Eu estou bem na transição. Mas eu trouxe vocês aqui porque eu acho que se a gente quer sistematizar essa linha de raciocínio, eu acho que o que a internet pode fornecer são drops. Eu acho que aí sim, drops, né? Eu te entrego um negócio para você consumir rápido, bacaninha, que vai te trazer a curiosidade, uma vontade de saber um pouco mais. É uma isca, né? E vocês estão aqui exatamente por isso, né? Porque vocês dois entraram nessa jornada com a gente de entregar drops, né? O Vini está comandando o que a gente chama de ferradonas, que rola aqui no YouTube com a chamada no Instagram, e o Cauê pegou uma linha de trabalho que ele teve na faculdade e transformou também em drops, né? No Quadrinhos com o Professor Cauê, que é um quadro também do nosso Instagram. Então, começa com o Cauê rapidinho, Cauê, para não esticar muito o nosso tempo aqui, joga rapidinho aí. Por que você quis fazer uma série sobre quadrinhos, né? De onde veio essa história e como que é a sua série? Bom, durante a faculdade, entrando no mundo da pesquisa, né, vendo como realmente se vai produzindo conhecimento, eu fiquei curioso para entrar nesse mundo e falei, bom, já que é para entrar, eu vou entrar com uma coisa diferente, coisas que eu gosto, né? Comecei com música e aí depois fui para outra coisa que eu sempre amei, que é arte visual. E aí eu escolhi os quadrinhos só por uma questão de afinidade mesmo, de sempre gostar, desde molequinho. Fiz meu TCC sobre quadrinhos dos X-Men e, né, já que a gente está aí num mundo em que nós temos que, né, produzir um conteúdo de aprendizagem digital, eu falei, por que não juntar conhecimento com diversão? É exatamente isso que a gente faz no Quadrinhos com o Professor Cauê, lá no Instagram do Pandora, né? Cada semana, toda sexta-feira, a gente lança um episódio, né, mostrando os quadrinhos, fazendo uma análise histórica sobre eles, né, vamos apresentar alguns personagens, fazer um link com outras áreas como biologia, física, química, né? Então, por que não aprender, né, se divertindo também? Essa é a ideia. Legal, eu acho que a gente está vivendo a nova geração do museu, porque no museu a gente vai lá para aprender também, né? Você vai ver um quadro, você aprende com aquele quadro, né? Eu acho que agora a gente tem um museu 2.0, como até algumas pessoas falam, que é você aprender com o intuito, né? Que é você lê um post que fala de quadrinhos. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro esse universo nerd, em especial ligado aos quadrinhos, né? Eu não sou da linha dos animes, por exemplo, mas eu gosto muito dos quadrinhos. E eu acho legal, é o gancho, é um drops. Então, olha que legal, né? E realmente existe pesquisa. E você está fazendo mestrado nisso também? Como é que é a história ou não? Ou ainda não?
Eu tô para prestar o mestrado no final do ano. Tirei um ano sabático da academia para Da mim. academia, e você quer seguir nessa linha, você quer fazer o mestrado em cima do estudo de quadrinhos, em Sim, especial dos X-Men, dentro da linha da história. exatamente. Legal. Meu projeto de mestrado é exatamente uma prolongação. Eu Na peguei um Unesp recorte mesmo, mais né? Que foi onde você específico. se formou? Na Unesp. Exatamente. Formado Tá na bom. Unesp e pretendo fazer o mestrado na Unesp também. Show de bola. E o que é o Ferradonas, Vini? Vamos lá, né, Varela? As ferradonas, né? Surgiu da ideia, a gente conversando sobre simulado, sobre acertos e erros, e a gente pensou, né? Por que não trazer um conteúdo rápido e fácil para a galera, no sentido de resolver uma questão que às vezes é muito difícil, ou que às vezes ela não é tão difícil, mas dá uma dúvida do caramba, por que será que é a C e não a E? Às vezes tem duas respostas ali que você fala, putz, cara, E é aquela coisa vou que ficar tira o muito na sono dos dúvida. alunos, né? Ficar fritando a noite inteira. Por que que eu não Fica consegui fazer fritando. essa questão? Então, a gente resolveu, né, criar esse quadro e trazer os nossos professores para resolver essas questões de um jeito aí bem legal para a galera. E como você sabe que as questões são difíceis? Baseado na opinião dos professores ou não? A gente pode pegar um pouco dos professores, porque, né, todo o domínio que eles têm do conteúdo, mas também através de análise de dados. Então, eu sou um dos responsáveis pelo simulado do Pandora, e através dos dados que nós temos de cada questão, nós podemos escolher uma delas para tratar nos Ferradonas também. Então, várias pessoas fazem um simulado e aí você levanta as questões mais difíceis dentro desses simulados, pode ser uma, duas ou três questões, e aí essa questão é a questão que vai ser resolvida no Ferradonas. A gente tem um índice, né, de acertos por cada questão e quantos % dos alunos assinalaram cada alternativa. Então, a partir desses dados, a gente seleciona as questões que vão ser resolvidas pelos nossos professores. Beleza, toda quinta-feira no YouTube, né? Perfeito. E você dá o ar da graça também? Quem sabe, né, Varela? Até agora não surgiu uma parte da biologia, mas até fiquei pensando, né? Vai ser estranho eu apresentar, falar com vocês, professor de biologia. Sou eu mesmo. Vinícius. Mas é você que está fazendo a apresentação da galera, né? Perfeito. Então tá bom. Moçada, quem está ouvindo a gente aí, dá uma fuçada nas nossas redes sociais, vocês vão perceber que a gente tem mudado um pouco o perfil, né? Então existe aí o Ferradonas com resolução de questões difíceis, o quadrinho com o Cauê, que, como o nome diz, foca nisso aí. O Sofá do FI, já está no 2º ano, né? E voltou recentemente também. E tem mais coisas que a gente está fazendo, o podcast é um deles também, e tem mais coisas que a gente está fazendo para trazer conteúdo, para trazer esses drops, que é uma isca, né? Uma isca no sentido de, que legal, eu quero saber um pouco mais sobre isso aqui, e aí eu vou atrás disso aqui, né? É isso aí? Show de bola. Então, tá bom. Fechou. Galera, todo final de episódio a gente faz o famoso #FicaDica. Um momento de vocês compartilharem alguma coisa bacana da vida de vocês, como sugestão para os nossos alunos. Qual é o Fica a Dica de vocês? Vocês pensaram alguma coisa para compartilhar? Admito que esqueci. Não, mas você tem. Você tem. Não, eu tenho. Você sabe que teve um Fica a Dica de episódios anteriores que o Bruno sugeriu um quadrinho. Tem um quadrinho tal, e ela sugeriu um quadrinho bem especial para a galera ler. Mas série, legal. Filme, livro, vocês têm coisas legais aí para compartilhar? Cara, enquanto o Cauê pensa ali um pouquinho... Não, eu ia falar isso agora. Calma aí, calma lá. Eu ia falar, Vini, manda bala aí, né? Eu vou depois. Vai lá, Vini. Varela, eu acho que eu vou usar muito da minha fala, né? Que eu falei de blindar a sua mente, né? No momento de aprendizagem. E eu acho interessante a galera organizar realmente um horário e falar, agora é meu horário de aprender. Então, uma coisa que eu uso muito, cara, e eu acho que é bem legal, é você explorar bastante aquela barra de favoritos no seu computador. Então, por exemplo, eu tenho várias contas, né, Google, assim, e em cada uma delas eu tenho uma pessoal, uma que é do trabalho. Então, por exemplo, para o pessoal do Pandora, a conta do Pandora coloca de favoritos, por exemplo, no YouTube, a conta do Pandora e alguns outros canais que você consome conteúdo. O famoso se inscreve aí, assinala o lembrete, o sininho. Anota aí, Varela, cara. Então, assim, colocar realmente nessa barra de favoritos, porque quando você abre o computador,
você clicando nessa barra, você acessa apenas aquele conteúdo que você quer consumir naquele momento, que é relacionado à escola, por exemplo, ao cursinho. Então, o Vini está dando como sugestão uma coisa simples. Usar os favoritos com as melhores fontes, né? Acho que é isso. Perfeito. Show de bola. Porque para não acontecer aquilo que eu falei no começo daquela brincadeira, né? Poxa, deixa eu entrar no YouTube para ver o podcast que saiu. Tá bom. Quando você entra no YouTube, já tem aquela live, né, rolando, e você, putz, de repente você tá chorando lá com a live. E você esqueceu do podcast. Então, às vezes, no favoritos, né, ajuda bastante a direcionar aí o caminho. Fechou. Você já tem, Cauê? Eu tenho uma aqui já. Não, eu tenho sim. Vai lá. Meu hashtag fica a dica para a galera é leiam e escrevam bastante. O hábito de você ler e assimilar a aula que você viu, né, é uma ótima forma de estudar e de escrever melhor ainda, porque para você escrever, você precisa, primeiro de tudo, organizar a sua ideia do que você vai escrever. Então, né, acho que não é muito novidade, mas eu fui aluno do Pandora não faz tanto tempo assim, e era o jeito que eu usava para estudar e rendia muito. Não só em história e nas humanidades em geral, né? Até biologia. Pô, por que a mitocôndria é desse jeito, né? Você escreve ali, você acaba organizando o seu, né? Acaba ficando na cachola. Então essa é a minha dica. Criem o hábito de ler e escrever enquanto vocês estudam. As dicas de vocês estão boas, são dicas que estão à mão, hein? A dica do Vini, usar os favoritos. E a dica do Cauê é escrever. Louco, né? Porque a gente fala muito para as pessoas, leiam bastante. E o Cauê está falando, escrevam bastante. Escrevam. Muito bom, muito bom. A minha dica é numa outra pegada. Eu quero sugerir uma série que eu assisti, que é uma das séries mais viagens que eu já vi na minha vida. Chama The Beforeigners. The Beforeigners, Os Visitantes. É uma série da HBO que começa com a série dando um clarão num mar na Noruega. Acho que é na Noruega, isso aí. E aí, na Suécia, enfim, me fugiu agora. É num país nórdico, beleza? E aí dá um clarão no meio do mar, de um lago, sei lá, na água lá, e pum, surge um cara falando outra língua, vestido de viking. E aí, de repente, a galera entende que ele veio da era viking. Ele é um viajante do tempo. E aí começam a surgir pessoas que vêm da era viking, do século XVIII e da pré-história, dessas três épocas. Só que não são poucas, são milhares de pessoas vindo dessas épocas. E aí a série vai desenvolvendo o que está rolando depois que essa galera já chegou, anos depois, 30 anos depois, se não me engano. Não sei se é 30, mas é um bom tempo depois. Então, existem guetos de caras que eram vikings e que se adequam à sociedade moderna. Tem os transtemporais, pessoas que são de uma época, mas se sentem de outra. E aí começa a trabalhar com preconceito no meio. É uma viagem a série. Tá. Nossa, que massa! É uma viagem. Agora já foi uma viagem. É um negócio surreal. É um negócio surreal. E a galera que começa a criar lugares. Puta, é muito doido, vale a pena. Eu não sei nem explicar. E assim, é aquela série que eu assisti e falei, ou vai terminar muito bem, ou vai terminar muito mal. E eu gostei do final. Vou resumir assim para não dar spoiler, né? Se é que alguém vai ver essa viagem. Mas é isso aí. Senhores, para não esticar demais, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que demos o nosso recado e muito obrigado não só pelo podcast, mas também pelo trabalho que vocês estão fazendo na rede social do Pantes. Eu que agradeço aí, Varela. Valeu, rapaziada. Eu que agradeço também. Assina o canal, ativa o sininho. Assina o canal, né? Ativa o sininho, toda aquela parada, né, Varela? Vamos que vamos, vai que vai. Indica para os amigos. Indica para os amigos, compartilha. Não custa nada, o dedo não vai cair. Valeu, rapaziada. Fui. Até. E aí, curtiu esse episódio? Então segue a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, se inscreve no nosso canal e vamos para cima porque esse ano é o seu ano de passar na faculdade.